quase nada é para sempre. O corpo físico que se contempla no espelho um dia deixará de existir. A maldade que ainda reside no coração do homem um dia deixará de existir. O poder do mando que os déspotas possuem um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, que por ora alberga você, um dia daqui a alguns bilhões de anos, também deixará de existir. Desse modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje, com a doença física, mais cedo ou mais tarde irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação o seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois este é para sempre, é eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter uns pelos outros. Somente o amor. E os bons sentimentos são eternos, porque emanam de Deus. Lembre-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece. O ódio passa, o amor é permanente. A paz do mundo passa, a paz do Cristo permanece. O dinheiro passa, os laços de amizade, de amor, não se acabam nunca. A resignação. Muitas vezes nos deparamos com situações diante das quais somos impotentes. Este é o momento em que devemos desenvolver a capacidade de aceitar. Embora isso nos cause alguns aborrecimentos, quase sempre são momentos que a vida nos proporciona um benefício maior ao espírito, que é muito mais importante que os benefícios materiais passageiros. A insatisfação completa em toda parte. Em todo momento podem se encontrar os que estão insatisfeitos. Insatisfeitos com o corpo, insatisfeitos com a situação financeira, insatisfeitos com a família. O problema reside em quem é insatisfeito, em que quem é insatisfeito é infeliz. Analisando os fatos sob a ótica da razão, a insatisfação é um erro dos mais graves, já que nada está fora de ordem nas coisas de Deus. Sua insatisfação não tem razão de ser. O que você queria? Um corpo mais saudável, mas o seu corpo físico foi modelado pelo seu perispírito, imprimindo nele as deficiências morais. Portanto, o seu corpo é adequado. Uma família melhor? Mas aqueles que constituem sua família são os espíritos com os quais você está em débito, aguardando ressarcimento. Portanto, sua família é a ideal. Uma condição financeira mais confortável, mas, por certo, já teve muitas posses e o resultado foi catastrófico. Portanto, sua situação é necessária para sua evolução. Uma esposa perfeita? Mas se você não é perfeito, por que acha que tem direito de exigir perfeição? Portanto, a sua esposa é bem mais perfeita do que merece, considerando o seu passado. Só há uma insatisfação que é justa e que você sempre deve ter: a insatisfação com a sua condição evolutiva. Neste caso, a insatisfação sem conflito é bem-vinda. De resto, está tudo certo.
Acho que podemos citar. Você vai fazer. Você vai fazer. Então, iniciando os trabalhos dessa noite, convidamos a todos para que juntos elevemos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o nosso Mestre, aos amigos espirituais que sempre estão presentes, nos assistindo, suplementando nossas falhas, que ainda são muitas, para que, durante esses minutos que aqui permaneceremos, possamos manter um pensamento ligado ao bem. Cada um mentalizando os nomes que foram deixados em nossa corrente de vibrações, sejam encarnados ou desencarnados. Vibrando com amor aos desencarnados que aqui comparecem em maior número, que eles recebam a orientação dos amigos espirituais na condição em que estão de maiores beneficiários do trabalho, por estarem no mesmo plano, que eles sejam encaminhados para uma tarefa de iluminação em busca do melhor, em busca do mais alto. Pedimos o amparo desses amigos ao nosso querido companheiro Carlos Miné, encarregado da mensagem evangélica dessa noite. Que possamos estar de mentes e de corações abertos para aproveitarmos essas mensagens, incorporando-a em nossa vida como uma norma a orientar os nossos passos. Que Jesus nos ampare e permita que possamos dar por iniciados os trabalhos dessa noite. Boa noite a todos. Estamos numa distância segura, então eu vou tirar a máscara, tá? A paz de Jesus a todos aqui presentes, irmãos encarnados e desencarnados, aos irmãos internautas que também nos assistem pelas mídias. O início hoje das mensagens foi bem interessante. A primeira mensagem que o seu Castro nos trouxe foi justamente o poder da palavra, né? E devemos usá-la para nossa instrução, para nós adquirirmos conhecimento e colocarmos em prática esse conhecimento nas nossas mudanças tão necessárias para a nossa evolução. E essa evolução, ela começa justamente quando nós tomamos a decisão, quando nós estamos com vontade e à disposição de entrar na senda do bem, que foi a segunda mensagem que lida aqui pelo Paulinho. E que cedo ou tarde todos nós entraremos, né, nessa senda do bem, nesse caminho do bem. E essas duas mensagens iniciais têm tudo a ver com o assunto que eu escolhi para trazer para nós podermos refletir um pouco, provocar até um pouco de reflexão, de pensamento para todos nós, que é justamente o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Trabalhadores da Última Hora. Então, acredito eu que, se não todos aqui, uma boa parte de vocês já deve ter lido ou ouvido a parábola da vinha, e é sobre essa parábola que nós vamos discutir um pouquinho, refletir um pouquinho, trazer algumas colocações, algumas provocações, para que cada um de nós possa, em um determinado momento, pensar um pouquinho, procurar entender,
né, o que esses ensinamentos que Jesus nos deixou e também nos exemplificou, né, quer dizer, e como isso pode trazer mudanças de comportamentos em cada um de nós no nosso dia a dia, na busca do melhoramento, na busca daquela reforma íntima que tanto nós falamos, que nós precisamos, dia a dia, estarmos dispostos a entrar nessa conduta. Tá joia? Então, a parábola, gente, é essa que eu trouxe para vocês. A primeira parte dela está aí, e vamos para a segunda parte após, tá? Eu vou dar uma lida aqui, que se encontra aí com vocês. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. O importante desse início de parábola é que é bem relevante a fala do tendo acertado com os trabalhadores. Então, todos que aceitaram trabalhar, todos já estavam com o acerto, com o dono da vinha. Né? Em nenhum momento foi falado que o pagamento seria diferenciado. Simplesmente foi feito um acordo e mandado os trabalhadores para a vinha. A segunda parte, eu não vou usar a parábola inteira, tá, gente? Porque ela é muito ampla, daria muita discussão. Então, eu estou trazendo aqui apenas o foco principal da ideia da reflexão de hoje. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e lhes pagais, começando desde o último até os primeiros. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. E o entendimento nosso, muito limitado ainda dentro do plano humano, segundo a figura que eu coloquei aqui para vocês poderem olhar, é aquele pagamento daquela moeda, né, que foi combinada no início, quando o pai, né, foi até o local fazer o convite para que os trabalhadores fossem à vinha. E, como humanos, o que nós normalmente pensamos, né? Bom, quem trabalhou mais vai receber mais. Quem trabalhou menos vai receber menos. E, na realidade, como eu falei para vocês, a parábola ela não está inteira. E a parábola na íntegra, ela fala que a um determinado momento do dia foi feito um convite, depois em outro momento do dia foi feito novo convite para outras pessoas, para outros trabalhadores, e durante outro período do dia mais outro convite. Então teve gente que trabalhou o dia todo e teve gente que trabalhou algumas horas. E na cabeça nossa, com a limitação de humanos, nós entendemos dessa forma. Então, quem trabalhou o dia inteiro deve receber mais, quem trabalhou algumas horas deve receber menos. Mas, se nós pararmos um pouquinho para pensar, esse pai que está recrutando os trabalhadores, ele pede para que nós façamos uma reflexão um pouco além somente do colocado aqui. Porque a moeda com que nós, trabalhadores, receberemos é a moeda do amor divino de Deus. Então não tem como dar um pouco mais ou um pouco menos da verdadeira moeda de pagamento. Então não é aquela moeda de prata que está na figura. A moeda de pagamento que nós receberemos é o amor divino, é o amor de Deus. E por que isso é importante nós termos em mente essa proposta que Deus nos faz? Porque todos nós seremos chamados, todos nós teremos o nosso momento
de chamamento, de despertar, né? E o importante, mais para frente a gente vai estar trazendo algumas colocações, não é a quantidade de horas trabalhadas na vinha, mas a qualidade da hora empregada na vinha. Porque muitos de nós somos chamados, como foi falado aqui, colocado por Jesus, né? Só que às vezes nós estamos na vinha preocupados com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, enquanto nós deveríamos estar preocupados com o nosso trabalho. Então nós temos, todos nós, temos esse chamamento, esse despertar, e todos nós temos a nossa função, o nosso trabalho. E cada um de nós, a partir do momento que tivermos o despertar dessa consciência, nós conseguiremos ter o entendimento que todos aqui são importantes. Porque cada um de nós, mesmo trabalhando na vinha, individualmente, o objetivo é o mesmo, é a coletividade, é a comunhão universal. Então, todos nós temos uma função, né? Deus espera que nós façamos a nossa função. Então, não nos preocupemos com a função do outro. Não fiquemos preocupados em fiscalizar o outro, mas fiquemos preocupados em realizar a nossa tarefa e realizá-la de forma correta, de forma proposta por Deus. Esse é o ponto mais básico do que essa parábola vem nos trazer. Então, não fiquemos preocupados com a quantidade de horas. Às vezes, né, nós nos pegamos falando assim, nossa, como eu demorei para despertar. Não é que você demorou para despertar, é que você só ficou pronto a partir daquele momento. Então, a partir daquele momento, você estava pronto para ter o entendimento, para ter o despertar da consciência. E a partir daquele momento, você está sendo chamado a trabalhar na vinha do Senhor, na vinha de Deus. E por que que a moeda que nós recebemos e receberemos é a moeda divina, que é o amor? Porque como que você quantifica, cada um de nós aqui, os valores da alma? Como que você quantifica, por exemplo, a bondade que você faz a alguém? Como que você quantifica o perdão que você oferta ao irmão? Como que você quantifica a benevolência ao próximo? Tem como quantificar isso? Para você saber se você merece mais ou merece menos? Não tem como. E o mais importante e talvez mais interessante dessa parábola é que todas essas virtudes que eu citei agora, quando você faz ao outro, o primeiro beneficiado foi você mesmo. Então você já está recebendo parte dessa sua recompensa, desse amor divino, porque quando você faz o bem ao próximo, o primeiro beneficiado foi você mesmo. Quando você perdoou alguém que te fez alguma mágoa, alguma situação negativa, você está sendo o primeiro beneficiado desse perdão. Então, como não tem como quantificar, por isso, na sua sabedoria infinita, Deus é justo demais com todos nós. Então, a moeda, para nós, é o amor divino. Aí eu trago, dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução dos espíritos. Lá dentro tem uma parte que diz assim: o trabalhador da última hora tem o direito ao salário. Então, todos nós temos esse direito. Mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que devia empregá-lo. E que esse atraso não seja a título de preguiça ou de má vontade. Que atraso que ele está se referindo? Porque se você pegar a parábola na íntegra, você vai ver que tinha gente naquele local que estava sendo recrutado o dia inteiro. O dia todo. Só que teve gente que só foi chamado na última hora. E se foi por falta de oportunidade, ok, eu estive lá no local, estava à disposição de trabalhar, estava pronto para poder me colocar na função
que eu seria recrutado. Mas se foi por má vontade ou por preguiça, deixa, eu vou lá só no fim do dia, e aí eu trabalho 1 horinha e já tá bom. Não é esse tipo de trabalhador que Deus espera que nós sejamos. Então, que não seja por preguiça e por má vontade, e que seja apenas por falta de oportunidade. Mas vocês vão ver adiante que é necessário que nós façamos a nossa parte, e a nossa parte não é nada difícil, para que possamos entender quando esse chamado vier. Então, depende de nós, né? E dentro dessa passagem no livro, ainda tem aqui o recado aos espíritas, todos nós. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Então, todos nós já somos trabalhadores, obreiros. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação das quais carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha sem que tivesses querido entrar? Então, pode, com certeza, acontecer de nós já antes termos sido chamados e não estávamos prontos e não entendemos e perdemos a oportunidade de começar antes. Porque depende de nós, como eu acabei de falar. É nossa função nos instruirmos, buscarmos o conhecimento que vai transformar o ser humano. É nossa função. Para a gente poder despertar, desenvolver a consciência, que é essa consciência que vai nos dar a capacidade de entendimento quando o chamado aparecer, quando o despertar aparecer. Então, é uma função nossa. Nós temos a nossa função e é importante colocarmos isso para reflexão, porque tem várias passagens no Evangelho segundo o Espiritismo que põem esse ponto para nós ficarmos pensando. Tem uma passagem, uma colocação de um espírito protetor, Constantino, o nome desse espírito, dentro desse livro, tá? Que ele diz assim: empregai bem essa hora que vos resta, não e senão um momento bem fugido na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, gente, essa nossa encarnação, para muitos aqui, né, às vezes vão durar aí 80, 90 anos, 100, 70, mas para a eternidade, gente, é um momento. Não é nada. Então, aproveitemos esse momento que aqui estamos, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas a fila para encarnar é grande. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Porque, lógico, pode ser que quando nós desencarnarmos, pode ser que a fila esteja imensa e nós vamos demorar para voltar. E para voltar, também depende de outros fatores. Nós temos que estar num padrão vibratório compatível com o padrão do orbe. Senão nós não voltamos mais aqui. Nós vamos voltar, nós vamos reencarnar. Mas aonde a nossa vibração nos deixar ir. Então, aproveita o momento agora. Nós estamos aqui, na vinha do Senhor, para trabalhar. E quem são os trabalhadores? Se nós puxarmos um pouquinho aí dentro da história, são os profetas, são os primeiros, lá os primórdios, Moisés, todos eles vieram antes de nós, vieram como trabalhadores, né? Depois deles, séculos depois, vieram os discípulos, os sábios, os filósofos, e atualmente quem são? Somos nós. Nós somos os trabalhadores. E aí vem aquela pergunta: estamos fazendo a nossa função? Ou vem outra pergunta: sabemos qual é a nossa função? Sabemos qual o trabalho que devemos fazer? Vocês vão ver que no final da reflexão de hoje, não é nada difícil a nossa função, mas nós temos que ter disposição para poder fazer.
Então, mais para frente, essas perguntas que a gente fez agora, nós vamos ter a resposta. No livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ou quem assistiu o filme, não sei se aqui vocês já tiveram contato com o livro, com o filme, dentro do livro e do filme aparece o bônus hora, que é falado lá, né? Então, os espíritos, eles têm méritos que eles próprios desenvolvem, né? E lá aparece, tanto dentro do livro quanto do filme, o bônus hora, que são os trabalhos que você tem que fazer lá. Então, quem achou, né, que depois que nós desencarnarmos, nós não faremos mais nada, se enganaram. Nós vamos continuar sendo trabalhadores. Trabalhamos aqui e trabalhamos lá. Então, nós vamos continuar nessa senda do progresso evolutivo, nós vamos continuar trabalhando, né? Então, não vamos ficar em outro plano sem nada fazer. Muito pelo contrário, trabalho tem bastante. Então, nós iremos para um outro local e vamos continuar a trabalhar, tá? E dentro desse bônus hora que traz aqui, também é falado da relação da qualidade dessa hora e não da quantidade dessa hora. Então, gente, o importante não é se você vai trabalhar 1 hora, se você vai trabalhar um dia, um ano, mas o importante é você estar realmente 100% dentro daquele trabalho, se doar 100% dentro da sua função. E quando nós falamos 100%, gente, nós sabemos do dia a dia, da correria, do trabalho, da família, mas em todos esses locais, nós somos chamados a fazer o nosso trabalho. Então não é para pensar, eu vou agora à casa espírita e vou fazer o meu trabalho lá. Não, aqui é uma continuação do trabalho. Mas o seu trabalho é na sua casa, com o seu familiar, no seu trabalho, com o seu colega de trabalho, no trânsito, todo dia. A vida nos proporciona a possibilidade de trabalharmos na senda do bem. Para isso, nós temos que nos preparar para que nós possamos entender como isso funciona e como nós podemos fazer uso disso. Por favor, Sonia. Emmanuel, em 2 obras dele, ele traz para nós alguma fala sobre o tempo, porque nós estamos falando trabalhadores da última hora, então a hora se remete a tempo. E vocês vão perceber que o tempo mesmo de relógio não é importante. Mas como nós estamos aqui no mundo material, e para muitos de nós, esse reloginho aqui dita o ritmo do que nós vamos fazer dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui fazendo a palestra, passando para vocês algumas informações, né, para reflexão, e estou olhando o reloginho lá da parede, porque eu tenho um tempo que eu não posso estourar, né? Então a gente fica meio refém do relógio. Mas Emmanuel fala assim, no livro Caminho, Verdade e Vida. Tempo como uma ferramenta disponível a todos. Então, todos nós podemos usar o tempo como ferramenta. Depende exclusivamente do trabalhador. Ou seja, a tempo, todos serão chamados. E se nós estamos aqui hoje, gente, dentro dessa casa espírita, né, numa terça-feira à noite, nós entendemos que todos aqui já foram chamados e, de alguma forma, todos aqui chamaram e atenderam. E agora a gente tem que saber o que fazer. Nos chamaram, nós atendemos. Então vamos colocar em prática agora da melhor forma possível esse trabalho que a gente precisa fazer. E no livro da Esperança, no capítulo 67, Emmanuel diz assim: hoje é o tema fundamental das proposições do tempo, onde ontem é retaguarda, amanhã o porvir,
E hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas da vida e executar a correção à frente. O tempo é agora, gente. O momento é esse. O tempo de melhorar é agora. O tempo de corrigir o que nós erramos é agora. O tempo de lutarmos para vencer os nossos vícios é agora. Em uma leitura que eu fiz num livro, agora não me recordo o nome do livro, mas é uma psicografia que Chico Xavier fez lá em Belo Horizonte, o espírito, ele se intitula O Espírito. Também fala do tempo, ele fala assim: ontem é a minha advertência, hoje é a minha realidade, amanhã é a minha promessa. E isso serve para todos nós. Por quê? Porque ontem o que nós erramos já serve de advertência para que nós não façamos novamente. Hoje é o momento real que nós temos de corrigir as falhas que nós fizemos. E amanhã é a promessa de um tempo melhor. Porque se nós estamos conseguindo corrigir falhas que nós temos, com certeza o amanhã para cada um de nós será melhor. Não tem como não ser melhor, né? Então, o mais importante, gente, é que todo mundo vai contribuir, todos vocês vão contribuir nessa senda, nesse trabalho, porque o que vale é a contribuição de cada um de nós na construção dessa comunhão universal. Dentro de um curso que eu faço aqui na casa, né, ontem, nós estávamos até conversando sobre as leis, né, nós estudando sobre as leis, e foi dado um exemplo muito, muito interessante que ficou na minha cabeça. Imagine que nós estamos construindo uma rede, e cada um de nós é responsável por dar um nozinho. E é importante demais entender isso, gente, por quê? Porque se eu não fizer o meu nó certo, quem vier depois de mim para dar sequência nessa rede, não vai conseguir. Porque eu não fiz o meu nozinho corretamente. Eu não fiz o meu trabalho corretamente. Então isso é muito importante para vocês entenderem o tamanho da importância que cada um de nós temos aqui dentro. Todos nós. Não tem ninguém mais importante, ninguém menos importante. Todos somos importantes, todos nós. Todos os nossos trabalhos, todas as nossas funções, ações, pensamentos, todos nós estamos buscando uma coletividade. Estamos caminhando para isso. Então nós devemos pensar que o nosso trabalho não é inferior e nem superior ao de ninguém, mas é muito importante, igual ao de todos. Isso não pode fugir da cabeça. Ainda falando de livros, né? No livro A Caminho da Luz, o próprio nome do livro já diz, né? O que tem dentro do livro, né? A Caminho da Luz. Também psicografado por Chico Xavier, ele traz para a gente algumas passagens que eu acho importante estar colocando aqui para nós refletirmos. Neste livro, Emmanuel nos mostra a coletividade dos povos e o processo do movimento de evolução individual, onde um trabalhador que chega se apropria do trabalho do anterior e dá sequência ao processo. Entendem a importância do nosso trabalho? Porque nós viemos agora, pegando o trabalho de quem já passou por aqui, estamos continuando esse trabalho, vamos desencarnar e já chegará outro que vai continuar esse trabalho. Então é uma sequência, é um desenvolvimento. E não para. Então, se nós não fizermos o nosso trabalho, em algum momento essa sequência ela fica falha. Ou quem estiver chegando vai ter que trabalhar em dobro, pela falta de trabalho e de responsabilidade de quem passou antes dele. Jesus, nesse livro, conversa com o povo adâmico. Eu não vou colocar agora falas sobre isso, porque seria um outro momento, né? Mas esse povo era mais evoluído do que nós, né? Veio de um outro, né? Se vocês tiverem curiosidade de ler, procura ler sobre Capela,
que vocês vão entender. E Jesus conversando com esse povo, né, porque eles vieram aqui para o nosso orbe, para ajudar na nossa evolução. Eles vieram aqui nesse orbe para trabalhar as coisas do coração. Alguns trabalharam há milênios e atingiram o patamar necessário logo no início. Outros depois e outros vão atingir ainda esse patamar. E quem são esses que vão atingir? Nós. Nós somos ainda crianças espirituais. Nós ainda estamos no início, estamos aprendendo. E como toda criança, a gente patina muito até aprender de fato, né? Mas o mais importante é que todos vamos trabalhar na busca do mesmo objetivo. Tá? Então, o objetivo é o quê? Tomarmos consciência do nosso papel, da nossa função e por que estamos aqui. Isso é muito importante. Nesse capítulo 20, Kardec, ele revela que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E quem serão os escolhidos? Aqueles que tomarem consciência para o reino dos céus. Por isso que é tão importante nós estudarmos, nós nos instruirmos. Tem aí na parede. Instrução, gente, depende de nós. Nós pegamos tantas informações diárias que podemos julgar desnecessário. Mas nós podemos pegar as informações que Jesus nos deixou e transformar essa informação em conhecimento. Porque o conhecimento traz transformação. A informação não. A informação você pega e descarta. Mas quando você pega essa informação e transforma em conhecimento, isso te auxilia muito na transformação sua, na sua reforma íntima que a gente tanto busca. Essa consciência só pode ser adquirida por meio de instrução e estudo. E esse chamado deverá acontecer no tempo certo de cada um. E precisaremos vivenciar os conhecimentos que iremos adquirir ao longo de nossas encarnações. E da disciplina empregada nos estudos dos ensinamentos de Jesus. Então, olha só, gente. Disciplina, estudo, vivenciar. Também não adianta nós adquirirmos conhecimentos e deixarmos guardado. Nós temos que vivenciar. E como nós fazemos isso? Todo dia temos oportunidade de colocar em prática. Todos os dias, com todo mundo. Não precisa ser só com quem está ao seu lado, mas principalmente, né? Porque às vezes a gente consegue até praticar esses ensinamentos com um colega de trabalho e não temos a paciência para colocar em prática com quem está dentro da nossa casa. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho. Então a gente tem que repensar o que a gente poderia fazer, tá? Cada componente será chamado no momento oportuno, pois há necessidade do trabalho anterior atingir um patamar, e atingindo esse patamar, nós somos chamados para continuar, até que nós tenhamos esse conjunto de coletividade. Para estarmos prontos para o chamamento e o despertar, devemos fazer a nossa parte, que é nos instruirmos, para termos o entendimento e consciência. Quando o momento chegar, e ele vai chegar, a todos, cada qual no seu momento certo. Então, gente, qual é a nossa tarefa? Instruirmos, estudarmos. E isso a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer em casa, não tem local, né? Não precisa ter uma escola para aprender o que Jesus já deixou aqui, escrito, exemplificado. Por isso nós chamamos Jesus, né, de exemplo, de guia. Porque ele já passou por aqui, ele já mostrou que é possível fazer tudo isso. Né? E isso há mais de 2000 anos atrás. E nós ainda estamos aqui patinando, querendo saber o que a gente precisa fazer. E aí, não é difícil para nós fazermos. O que a gente precisa fazer, gente?
divulgar, pregar, falar, exemplificar o Evangelho de Jesus. E quantas oportunidades nós temos de fazer isso? Quantas oportunidades nós temos todos os dias de fazer isso? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Isso está no livro, tá, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Ide e pregai. Os espíritos do alto, que são os espíritos, benfeitores, estão convosco. Com certeza falarás a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus. Mas você fez o seu trabalho. Você falou. Se a pessoa não quis escutar, você fez o seu trabalho. E quantas oportunidades nós temos de ser o trabalhador da vinha dentro de casa, no trabalho, com um amigo, com um colega, com um familiar. Quantas oportunidades todos os dias nos são fornecidas para que a gente possa colocar em prática, realmente ser o trabalhador, para nós podermos também termos direito ao salário. Nada vem de graça, lembra que é por mérito. Trabalho nosso. Então, gente, gostaria de agradecer, estourei um pouquinho o tempo, a atenção, o ouvido de cada um. Vamos refletir um pouquinho sobre essa fala que Jesus nos deixou, né? Se coloquem realmente como trabalhadores, que todos somos. Cada um de nós tem a nossa função. E a nossa função foi o último slide. Nós temos que nos preparar para poder passar adiante, fazer o nosso trabalho. Lembrando que o objetivo de todos nós é a comunhão universal. E a comunhão universal, gente, a coletividade, está baseada no amor. Então é em cima disso que nós temos que refletir para tentar levarmos isso para a nossa casa, para a nossa semana, para a nossa vida, e a partir daí, passinhos de formiga, porque não existe salto na evolução, conseguimos essa transformação individual de cada um, tão importante para essa coletividade. A paz de Jesus a todos, muito obrigado. E é nesse clima de paz e harmonia que convidamos a todos para a nossa prece de encerramento. Vamos novamente fechar os nossos olhos, nos manter nessa vibração positiva. Vamos agradecer novamente a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos amigos, espíritos protetores, anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos iluminando. Que possamos sempre nos manter fortalecidos na fé, para prosseguirmos nessa caminhada evolutiva, sempre buscando a nossa melhor versão. Que a gente possa ter certeza que poderemos encontrar as respostas para as nossas dúvidas, as nossas inquietações. O Evangelho, essa fonte viva que é Jesus, que nos traz paz, que nos traz consolação, que nos traz a certeza de uma vida eterna. E gostaríamos também, Senhor, de lembrar e rogar pelos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em especial aqueles em maior situação de sofrimento. Que o teu amor, que o teu amparo, que a tua misericórdia esteja sempre com todos. Que assim seja, graças a Deus.